Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês para comentar um pouquinho da Parashá desta semana. Continuamos em Gênesis, do capítulo 41, versículo 1, até o capítulo 44, versículo 17, a Parashá denominada Miketz, ao fim ou ao final. Haftará será primeiro o livro de Reis, capítulo 3, do versículo 15 até o capítulo 4, versículo 1, e a leitura da Nova Aliança. Stern escolheu, neste caso, o livro de Atos, capítulo 7, do versículo 9 ao 16, com ênfase especial anotados para os versículos 11 e 12. Vou parecer muito rica, que ela fala da ascensão de José ao poder e os encontros com os irmãos quando eles tentam procurar comida no Egito. Mas hoje eu não vou fazer comentário sobre a Parashá. Vou comentar com vocês um pouco o que pesa no meu coração frente aos eventos que têm lugar praticamente no mundo ocidental todo e que têm culminado, se é que podemos chamar isso de culminar, no ato terrorista que teve em Bundy, na Austrália, no início de Hanukkah. Estamos quase que acostumados à violência islâmica como se fosse tão endêmica e tão comum como um resfriado no inverno. E eu estou me referindo ao judaísmo no mundo ocidental e ao mundo ocidental na sua totalidade. Eu estou cansado. Eu chego a uma idade avançada, contemplando o mundo no qual estamos vivendo, e estou cansado não do ser humano, porque a gente, depois do Holocausto, sempre tem algum tipo de esperança que uma coisa semelhante não pode se repetir. E estamos vivendo novamente o Holocausto, só que ele não é somente uma consequência do nazismo, é uma consequência da hipocrisia mundial e da colaboração ativa de muitos movimentos, entre aspas, liberais. Eu digo entre aspas, porque são na prática organizações com objetivos que nada tem a ver com o conceito de liberal, e se tem um conceito de liberalismo. Há uma diferença muito grande entre democracia e anarquia. Mas o mundo ocidental, a cultura ocidental,
e falo da Austrália, Estados Unidos e Europa Ocidental quase na sua totalidade, está a caminho e vivendo na anarquia, não na democracia. A democracia tem leis que protegem a minoria e protegem, na teoria, todos os seus cidadãos. Mas a caça ao judeu nesses países hoje em dia não é menor do que era a caça aos judeus nos anos 36, 39, na Alemanha, quando destruir propriedades de judeus, santuários judeus e matar judeus era permitido e inclusive incentivado. Na Inglaterra de hoje, na França de hoje, na Bélgica de hoje, na Alemanha, na Suécia, Dinamarca, propriedade e vida de judeus são objetivos claros de ataque e destruição, sem que exista uma defesa e proteção verdadeira de parte dos seus governos. Ao contrário, são incentivados movimentos terroristas, na Inglaterra descaradamente, na França e na Bélgica sabem perfeitamente onde são os centros de terrorismo, e há o incentivo ou inércia. Na maioria da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e na Austrália. A tragédia de Bondi não deve surpreender ninguém. Se dezenas de milhares de pessoas se manifestaram em Sydney faz alguns meses atrás, com bandeiras a favor do Hamas, e tudo com o beneplácito e a indiferença do governo da Austrália. Estava claramente previsto que ia acontecer uma tragédia semelhante, e graças a Hashem conseguiram evitar uma tragédia maior quando pegaram alguns terroristas que iam fazer mais um ato terrorista no mesmo dia em Sydney. Existe uma organização que ganha o campeonato mundial da hipocrisia, chama-se as Nações Unidas. O segundo lugar está a Cruz Vermelha Internacional, que ela é internacional para todos, menos para os judeus. 10 anos. Irã, Síria, Coreia do Norte, criticados algumas vezes nas Nações Unidas, algumas vezes, 10 anos, Israel tem sido criticado 150 vezes. Que espécie de monstro somos nós para ser criticados 150 vezes?
por aqueles que arrasaram Dresden, por aqueles que na guerra do Vietnã ou da Indochina mataram sem nenhuma vergonha aldeias inteiras, com a Legião Estrangeira Francesa matando na Algéria, não só no Vietnã. Qual é a triste história do Congo belga? Espanha ataca Israel e fala de genocídio? A Espanha que inventou a Inquisição e que arrasou e destruiu completamente 3 civilizações avançadas na Europa, na América. Onde é que estão os astecas, os maias e os incas? Para todos eles, eis aqui a minha mensagem de Hanukkah. A festa das luzes marca a reinauguração do templo. Depois que os gregos, ou aqueles que eram protegidos pelos gregos, tentaram apagar o judaísmo, mais uma vez, da face da terra. E a mensagem deve ser muito clara. Nós não brincamos, nem dançamos, nem cantamos quando morrem crianças ou mulheres em Gaza. Mas nós temos o pleno direito de defender este país, porque este é o novo templo que nasceu em 1947. E a luz está acesa. E essa luz ilumina o judaísmo no mundo inteiro. Porque este pequeno povo se recusa a ser eliminado da face da terra. Deixem-nos em paz, teremos paz. Aqueles que cantam a intifada internacional estão cantando para a destruição não só de Israel, mas sim da Europa, que vocês conhecem, de civilizações, e também da civilização ocidental na Austrália, nos Estados Unidos. A intifada universal significa destruição, assassinato. O judaísmo tem sido durante séculos lâmpada que iluminou os 10 mandamentos ao mundo inteiro. E o fanatismo islâmico, que está tentando apagar esses 10 mandamentos, está sendo ajudado ativamente por governos no mundo inteiro. Pensem bem nisso. Chag Hanukkah Sameach e Shabbat Shalom.